mega exposição, centenas de obras, artistas de vários países, milhares de visitantes. Uma amostra de tendências do cenário artístico mundial. Criada em 1951, a Bienal Internacional de Arte de São Paulo está entre os 3 principais eventos de arte do mundo. É a arte contemporânea que atrai olhares, desperta sensações, provoca discussões, transformando lugares e pessoas. Aberta ao público e de graça, a Bienal é uma amostra de como a arte se mistura ao cotidiano e produz conhecimento. Para conhecer um pouco do que acontece na Bienal, vamos acompanhar a visita de 2 alunos de EJA, Francisco de Lima e Iraci Santos. Olá, professor, tudo bem? Prazer, Francisco. Acompanhados do artista Evandro Nicolau, educador do Museu de Arte Contemporânea, eles vão trocar ideias sobre as principais obras da mostra de 111 artistas brasileiros e estrangeiros. Nossa, que linda, né? Esse próprio prédio é um objeto artístico. Sem dúvida, isso aqui é uma arte, é fantástica, é uma coisa maravilhosa. A gente fica impressionado quando chega aqui dentro, que olha que vê tantas curvas feitas aqui dentro, entendeu? É impressionante. O nome do artista é esse aqui. Ele é de Taiwan. Nossa, E aí vão ver do que Nossa. está falando esse trabalho, né? não imaginava que Gente. ia ser assim. Ó, Você não sabe para que lado olha? Fotografias? qual seria o tema dessa obra? Do que ele está falando? Do que ele está... Que tema ele está abordando? Né? Qual é o assunto? É sobre um trabalhador o qual ele bate seu cartão todos os dias e está do lado do relógio de ponto do trabalho dele, né? É só sobre isso? Não, acho que mostra também o dia a dia dele, como as pessoas mudam a cada dia que passa. Se você observar, cada foto aqui tem ele de cabelo curto, tem ele de cabelo grande. E quando ele trata desse assunto do trabalho, e ele vai se fotografando, ó, tem o relógio de ponto e tem a fotografia ao longo de um dia, né? Dá para perceber isso? Dá pra perceber. Sem dúvida. Vocês repararam de quando que é esse trabalho? De que ano? Já. Começou em 1980, terminou em 1981. Portanto, ele se fotografou ao longo de... De um ano. E eu observei uma coisa, não sei se está certo. Ele entra, bate ponto bem arrumadinho, aí vai indo, acho que no decorrer do cansaço, vai descabelando até o final. Em arte não tem muito essa ideia do que está certo, do que está errado, né? Tem o que você conseguiu perceber. Você conseguiu perceber, por exemplo, que ele muitas vezes entra mais arrumadinho e sai, mais né? desgastado. Mais bagunçado. será O que do isso dia a dia. significa? Cansaço Isso é do dia a dia. proporcional. Eu acho que é o cansaço do dia a Cansaço do dia. dia Eu a acho dia. que ele entra disposto, trabalha o dia inteiro, como qualquer pessoa normal, e quando sai, sai. Desgastado, Cansaço, sem né? dúvida. Será que ele está tendo uma abordagem do trabalho de um ponto de vista positivo, vamos dizer assim? Ou ele está querendo questionar algumas outras coisas sobre o trabalho, né? Sobre o universo do trabalho? Não sei se vocês trabalham com relógio de ponto. Alguém de vocês trabalha Não, com relógio eu de não. Eu trabalho também. ponto? Como é que o senhor se sente no relógio de ponto? Olha, me sinto ali como fosse um prisioneiro dele. Todos os dias tem que estar ali, bater aquele cartão, tem que estar ali na hora do almoço, na hora que termina o almoço, volta para o trabalho novamente, na hora de ir embora. Essa palavra que você falou, né? Me sinto como um prisioneiro, Um prisioneiro dele. dele. Vocês repararam a roupa que ele está vestindo? Ele tá Como é que parecendo um ele- prisioneiro. E olha onde ele está, do lado do relógio, do relógio. do ladinho dele. A cena mostra bem ele, ali, ó, o lugar onde ele se fotografou, né? Tá vendo? O relógio de ponto e ele animou isso, essa sequência de fotos ao longo de um ano, numa câmera de cinema. Então esse trabalho também fala um pouco sobre a questão da liberdade, né? E agora tem uma coisa interessante, que naqueles documentos ali, ó, que estão na vitrine, esses documentos, né, que nem... Essa foi a roupa É o original. Isso. dele, O que uniforme ele... dele né? de trabalho. Ou seja, o documento vale como uma história da obra, né? E aqui, Perfeito. ó, tem uma série de anotações e um crítico de arte que fala assim, não, eu atesto que ele de fato fez esse trabalho. Ele ficou 366 dias batendo o cartão de ponto, né?
E, portanto, ele fez essa performance de uma fundação da comunidade dos artistas de Nova York. Ou seja, ele se ampara dos documentos, né? Como qualquer outro trabalho. Só que ele transforma isso em símbolo, né? Isso. O símbolo de cada dia é o registro de cada um desses momentos, né? O próprio cartão de ponto é um símbolo. A arte dá trabalho, né? Eu costumo falar que o artista, na verdade, é o maior trabalhador, porque ele trabalha mesmo sem ninguém pagar, né? Gente, e que obra, né? Porque ficar um ano fotografando, olha o tanto que deu. Isso é muito doido, muito doido. Vamos ver o que nos espera em outra sala, né? É quadro isso aí? Não. Não. O que Não. é? Não, eu acho que Ali. são os vídeos. Vídeo tem uma categoria na arte contemporânea que se chama videoarte, né? É um tipo de linguagem que não é igual à narrativa do cinema, igual à narrativa da televisão, que tem uma história que tem um começo, um meio e um fim. O artista usa a imagem em movimento para transmitir uma ideia, né? E como ele faz isso, tem várias maneiras, né? Eu entendi que o significado daquilo ali é o homem lutando com a natureza, né? Ele tentando brigar com a cabra, tentando derrubar uma pedra, empurrando. Então eu acho que ele tá medindo forças com a natureza. E qual que você achou mais impactante? Eu achei foi o caranguejo com a mão. Eu achei bem interessante porque ele fazia os mesmos gestos de um caranguejo. Ele tá com a mão amarrada ao caranguejo, tentando que o caranguejo arraste ele de dentro da lama para fora. A mão fazendo os mesmos movimentos do caranguejo, ele cria uma metáfora, né? Isso. E dá uma força maior ainda em termos de simbólico, né? Dessa relação do homem e a natureza. E a né? natureza. Desse cabo de guerra. Né? Eu não acho muito que ele tá tentando tirar da lama. Ele agarra o caranguejo às vezes, ele solta o Talvez caranguejo. o caranguejo esteja tentando fugir. É. Mais uma vez, a arte fazendo a gente pensar em temas que vão além da arte, né? Cada um interpreta de uma forma diferente de outra pessoa. Se bem que ele entendeu de uma forma, eu já entendi de outra. E é por isso a riqueza. Então é por isso que é a riqueza, então por isso que é arte, né? Coisa meio maluca. Esse daqui também é? Como é que é a palavra? Coisa meio maluca. Essa também é? Meia maluca? Por que É você fala que é completamente. Só a maluca? metade, né? Essa é Mas, quer dizer, o cara completamente fez uma maluca. coisa aqui, fora do comum dele mesmo, né? Fora do comum dele Dele mesmo? mesmo. Vamos pensar um pouquinho melhor isso. Fora do comum dele mesmo? Ele está sempre interagindo com o quê? Ele sempre usa os objetos, né? E o que ele faz com os objetos? Por exemplo, ali ele pegou tipo argila e montou um rosto de um porco, parecido, mistura de um porco com um cachorro. É bem louco. Ele usa os objetos do jeito que os objetos são para ser usados? Não. O que ele faz com os objetos, então? Se ele muda o jeito que os objetos são para ser usados, ele faz o que com eles? Ele usa para se modificar a própria visão dele. E quando ele modifica a própria visão dele, ele modifica a visão de quem mais? Nossa A também. nossa também. Eu acho que aí, inclusive, uma tensão também, né? Por exemplo, em trabalhos como esse aqui, ó. Quando tem essa fotografia que ela é congelada no tempo, você fica pensando o que veio antes e o que será que vem depois. E se isso quebra, como ficaria nos pés dele? Entendeu? Ele obriga a gente a pensar na consequência. Na consequência. Né? Na A consequência gente vai ver daquilo. a causa e a consequência, né? E naquela, por exemplo, lá. Aquela que é o... Tinham Sério. reparado nisso? Essa ainda não. Ficamos chocada. Eu não imaginaria que a arte daqui ia ser assim. E o que essa arte faz você pensar? Com quatro Que a foices. gente pode
Por exemplo, aquele batedor de carne ali, para ele pra gente usa para bater um bife, para ele não, para ele você pode usar onde você quiser, na cabeça que nele pôs, a visão dele é essa, que eu entendi foi isso. A gente define as coisas, né? Mas na verdade no mundo da arte eles propõem o quê? Que essas definições não são tão fechadas assim, né? Elas podem ser abertas, né? E acho que aquela palavra que vocês dois já usaram aqui, a questão da imaginação, né? Isso é uma questão importante dentro do mundo da arte, né? A gente determina uma coisa, aquilo é para aquilo e ponto. Não, ele passa outra visão, né? A imaginação dele é gigantesca. E a imaginação dele estimula a sua? Lógico, sem dúvida nenhuma. Agora, a partir da percepção de vocês, eu gostaria que vocês olhassem, né, essa sequência longa de fotos e que tentassem entender como é que isso é feito, como é que é essa proposta. De cara, assim, eu estou percebendo o cotidiano das pessoas nas ruas. Sim. Agora, o que acontece em cada quadro? Eu acho aqui é uma época de frio, entendeu? Não, aqui eu acho aqui que também. É compras. Aqui já é época de calor. A saia, todas estão usando saias, todas estão usando casacos. Tem alguma informação de lugar aí? Se você olhar aqui... Olhar aqui é em Tóquio, né? Exatamente. E elas estão vestindo o quê? Como é que é o nome disso? Ai, não lembro o Como é nome. que é? Kimono. Kimono, isso mesmo. Como é que ele fez? Será que essas pessoas sabem que elas estão sendo fotografadas? Não, com certeza não. Não, A impressão... elas não perceberam? Umas eu acho que sim, outras não. Por exemplo, essa daqui eu acho que não percebeu, essa daqui eu acho que percebeu, que deu um sorriso. Essa daqui tem a impressão que olhou assim, que é isso? Ele faz esses trabalhos usando uma câmera escondida dentro da roupa, com um disparador na mão. Então ele fica andando e disparando. Então ele percebe o que está uniforme naquele lugar e, por exemplo, que nem aqui, né? Que todos estão com camisas de roqueiro. De banda de rock, né? E é perto da Galeria do Rock aqui em São Paulo. Então ele percebeu que havia essa identidade ali, né? Que a gente vive numa sociedade que nos obriga a nos uniformizar, nos colocar né? Um pouco lembrando lá o trabalho do trabalho, a moda, né? Quer dizer, algumas ditaduras, né? Ditaduras de modelos, né? Por exemplo, essa regatinha que eu tô, várias pessoas usam. Ele pode tirar várias fotos aqui dentro mesmo. Tem uma relação com o consumo, tem uma relação que mostra, mas por outro lado também mostra, olhando positivamente, que nem você está olhando, mostra que a gente, enquanto ser humano, somos seres culturais, né? A gente tende também a se uniformizar. A pessoa não destaca, mas a roupa sim. A roupa sim. A roupa sim. Porque roupa é uma forma de linguagem. Ou seja, estão vestindo arte o tempo todo. Finalmente a gente chega nesses trabalhos que eles só existem se o público participar, né? Certo. Estão percebendo que ele constrói alguns desenhos, né? Como se fosse só pra gente olhar, né? Certo. Agora, quando você vê esses tecidos aqui, ó, aquele material todo, o que ele está propondo que a gente faça? Para a gente fazer, acho que ele está propondo para a gente fazer o desenho que está aí, a gente fazer ele ali. É por aí, né? Quer dizer, com esses desenhos, ele constrói algumas formas, e essas formas, ele transforma essas formas em objetos, que são feitos de tecidos, né? E esses objetos, eles propõem que o quê? Que o público ative
essas obras. Agora, a proposta é que a gente, então, experimente uma obra dessa e faça, e seja artista também, né? Porque aí todo mundo vai parar para olhar a gente fazer a obra, tá bom? Elias, tudo bem? A gente gostaria de ativar uma obra. Então vamos escolher. Acho que é essa daqui, né? Então é essa. Serão artistas agora. Pela primeira vez. Olha que é bem legal a sensação. É bem legal a sensação? Muito boa. Mas nós somos arte, eu e tu. Ó, usa a imaginação do movimento. Agora eu sou uma obra de arte. Você é uma obra de arte? Abre os braços, você é uma arte. Ficamos chocada. Eu não imaginaria que a arte daqui ia ser assim. Meu, é fantástico, lindo. A visita à Bienal continua. No vídeo 2, os alunos de EJA vão conhecer a vanguarda de criação do sergipano Arthur Bispo do Rosário, participar de instalações e se divertir com arte.